Bom dia, gurizada. Gurizada, vocês já pararam para pensar porque tem poucas ou nenhuma pessoa negra na turma? Bem, esse ano eu quis participar do Mars um pouco diferente. Eu quis trazer uma vivência minha como um dos poucos jovens negros dentro de uma instituição particular. Bem, eu trago também uma história de vivência minha, tanto dentro dessas instituições quanto fora. Bem, eu entrei no Anchieta no 4º ano e na minha primeira turma aqui, que era 43, eu percebi que tinha um pequeno número já de pessoas negras. No caso, era eu e mais um colega meu. Isso entre 7 turmas, cada uma com 35 a 45 alunos. Bom, com o passar do tempo, essas pessoas foram saindo, o número foi diminuindo, até que no 9º ano eu era a única pessoa negra entre as mesmas 7 turmas. Bom, eu nunca sofri casos muito sérios de racismo ou discriminação, mas acontece que o Anchieta está dentro de uma cidade, minha vivência passa além desses muros. Eu participo de eventos, vou em festas, viajo, toco em muitos lugares e percebo que nesses lugares há um número bem maior de pessoas negras. E eu me questiono e questiono vocês o porquê disso. Bem, a gente sabe que o Brasil ele vem de um período escravocrata que se iniciou em 1530 e foi até 1888. No dia 13 de maio de 1888, os negros sim foram libertos pela Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, mas eles foram libertos em más condições. Quais essas más condições? Bem, os negros eles viviam em fazendas, engenhos, residências, e eles não tinham lugar deles. E, óbvio, não recebiam nenhum tipo de indenização pelo trabalho feito, porque eram escravos. Bem, acho que uma coisa que pouca gente não nota, assim, é que a escravidão ela não está num passado muito distante. Como exemplo disso, eu trago uma vivência de família. A minha bisavó ela nasceu no ano de 1908, ou seja, foram 20 anos depois da escravidão. Então, quer dizer que teve a minha bisavó, meu avô, meu pai e eu. Então, quer dizer que eu sou a 4ª geração depois da escravidão. Isso, para o contexto histórico, é um período muito curto. Bom, voltando para o contexto histórico, o Brasil, quando ele percebe que o fim da escravidão era iminente, ele começa a ter medidas até mesmo legislativas para que os negros, depois como pessoas livres, fossem inferiorizados. Uma dessas leis é a Lei número 601, de 18 de setembro, que são de 1858, que é a Lei de Terras, que as terras eram cedidas somente para pessoas com dinheiro. E como os negros, na época, eram ainda escravizados, não tinham como comprar essas terras, inclusive negros e indígenas. A segunda lei, antes da de 1850, foi o 2º ato, lei complementar à Constituição do Império de 1824, que proibia pessoas negras, indígenas e leprosos de estudarem. Então, eles fazem uma comparação de pessoas negras com leprosos, que é uma doença. Bem, com base nisso tudo, eu dou ênfase ao racismo que existe dentro da nossa sociedade. Bem, o racismo ele se divide em 3 tipos. E no topo a gente encontra o racismo individual. O racismo individual é aquele que tu ataca a pessoa com ofensas, xingando ela, ofendendo moral. E é o racismo que a gente, digamos assim, a gente vê a olho nu na sociedade. É o racismo que a gente vê em redes sociais, a gente vê nas manchetes dos jornais, a gente vê em entrevistas. E um exemplo claro desse racismo nos dias de hoje é o caso do Vini Júnior, que ele está sofrendo ataques racistas na Espanha, justamente por ser um jogador negro exercendo seu bom futebol. E os times rivais acham isso uma coisa ruim e decidiram fazer esses protestos contra um jovem negro exercendo seu bom futebol. Bem, voltando para a pirâmide, pensando no racismo institucional e vendo ele no meio. Bom, o racismo institucional ele foi citado pela primeira vez no livro Black Power, a política de libertações nos Estados Unidos, que foi escrito pelo Kwame Ture e o Charles V. Hamilton. O Kwame ele exerceu o cargo de primeiro-ministro do Partido dos Panteras Negras, que era um partido que era contra a supremacia branca nos Estados Unidos. Por isso que ele cita o racismo institucional, porque dentro das instituições de poder, como cargos políticos, entre outros cargos, a sua maioria é exercido por pessoas brancas, da elite. Aqui é uma foto da Câmara de Deputados, e a gente pode ver que não tem nenhuma pessoa negra. Olha o monte de gente que tem nessa foto, e assim,
Se tiver uma pessoa negra, eu acho que é muito. Bom, esse número foi mudando. Em 2022, eram 24% de 513 cadeiras ocupadas por pessoas negras. Até que em 2023, esse número aumentou 9%, quase preenchendo um quarto. Bom, enfim, o racismo estrutural, que é a base da pirâmide, que estrutura tudo, inclusive como a nossa sociedade se relaciona, como a sociedade funciona. O racismo estrutural ele foi citado pela Nayara Leite, que é coordenadora do Instituto Odara, que traz literaturas de mulheres negras. Ela cita, abre aspas, o racismo estrutural organiza a forma como o Estado e a sociedade, em suas diferentes esferas, organizam as relações de poder, com base no reforço e manutenção das múltiplas discriminações, pela preservação dos privilégios da branquitude patriarcal. Bem, ela cita que o racismo, ele está, não vou falar impregnado, posso falar impregnado, sim. Ele está dentro das nossas relações. E o Silvio de Almeida, ele fala que, abre aspas, o racismo é decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal como se constituem as relações políticas, econômicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo estrutural. Bem, ele fala que o racismo está na normalidade como a gente age dentro da sociedade. Bom, acho que com isso eu trago uma lei, que é a Lei 10.639, que por conta desse racismo estrutural que existe na nossa sociedade, a gente pouco ouve falar dos movimentos negros e da história negra no nosso Brasil. E a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, ela diz que todas as escolas particulares e públicas devem ter o ensino sobre a cultura afro-brasileira e a cultura africana. Bom, acho que ninguém ouviu falar do Império de Mali ou do Império de Songhai, que era um império antes da invasão europeia dentro do continente. Eu acho que também ninguém quase nunca ouviu falar das literaturas negras que a gente tem no Brasil, como a Sueli Carneiro, que ela é uma filósofa e principal ativista do movimento feminismo negro no Brasil. Ou talvez ninguém ouviu falar do Akinyi Bembe, do Francis Fanon, do Milton Santos, que é muito citado no nosso livro de geografia e quase ninguém percebe. É considerado um dos maiores pensadores do mundo. Ou talvez da Lélia Gonzalez, ou talvez da Conceição Evaristo, que os livros dela são muito pedidos nos vestibulares por ter uma literatura complexa. Ou talvez, acho que ninguém ouviu falar de uma filósofa super importante, que escreveu o livro Pequeno Manual Antirracista, que foi a Djamila Ribeiro. Pequeno Manual Antirracista. Vocês não acham estranho ter um manual antirracista? Reformulando, vocês não acham estranho ter um manual para te entender o porquê de não odiar as pessoas pela cor da pele? Bom, dentro desse livro ela traz 11 lições. E eu vou falar algumas aqui. Enxergue a negritude. Bom, existem muitos movimentos, tanto no passado quanto hoje em dia. No passado teve o Panteras Negras. Antes da abolição, um movimento que teve aqui no Brasil, a Revolta dos Malês, a Revolta da Chibata, movimentos como Black Lives Matter, entre outros movimentos. Isso tudo está dentro da negritude. Opa, desculpa. Isso tudo está dentro da negritude. Reconheça os privilégios da branquitude. Perceba o racismo internalizado em você. Eu acho que isso está junto com o tópico combate à violência racial, porque eu acho que tá além de tu só subir um post nos stories e esperar um likezinho ou subir uma hashtag. Eu acho que tá além de tu só ler uma camisa e achar legal. E questione a cultura que você consome. Acho que todo mundo aqui ouve rap, ouve funk, ouve trap, Matuezinho. E é uma cultura que todo mundo consome, mas ninguém sabe o intuito, que é essa cultura tá nas redes sociais, nos aplicativos de música. A cultura do rap ela traz uma vivência de periferia, para dentro da sociedade elitizada. Acho que muita gente ouve aqui ouve que o rap fala de favela e tal, mas acho que a maioria das pessoas não sabe o que é a vivência dentro das favelas. E a música, o rap, ela traz essa vivência e muita gente não questiona o porquê que isso acontece dentro das favelas. Bom, gente, esse livro da Djamila Ribeiro foi uma principal base da minha palestra. E, se vocês puderem, deem uma olhada nesse livro, talvez leiam algumas páginas.
E dentro dessas lições, essas lições que eu vejo são praticamente tudo que eu falei aqui. São coisas que a gente tem que ter gravadas na nossa mente. São coisas essenciais para a convivência dentro das escolas e fora das escolas. E uma lição que é a mais importante que ela traz nesse livro, e que todo mundo aqui tem que ter gravado e não pode esquecer, é: sejamos todos antirracistas. Que nem eu disse, não basta só subir um stories, pedir um likezinho, subir uma hashtag, ou só ler uma camisa e achar ela bonita. Eu acho que está muito além disso. Então, sejamos todos antirracistas. Obrigado.